Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou a Salomé, terapeuta holística, e é um prazer muito grande estar proporcionando para vocês um conteúdo que vá levar um engajamento a pessoas que gostariam de ter uma vida mais calma, mais tranquila, mais antenada com a espiritualidade, procurando o autoconhecimento. No canal eu vou trazer informações que vão ser úteis não só para outros terapeutas, mas também para você que no seu dia a dia quer ouvir falar a respeito de algum conteúdo que possa agregar valor à sua vida. Hoje eu escolhi para inaugurar a primeira fala que eu vou fazer aqui no canal, um tema que para mim é muito valioso, muito importante, que são os florais de Bach. Os florais de Bach, eles me acompanham antes de eu ter me tornado terapeuta. Já é uma história assim de encantamento, porque eu passei por algumas situações onde os florais me trouxeram paz, tranquilidade, fizeram eu voltar e dimensionar o que realmente aquela situação indicava para mim, e não aquilo que eu estava vendo no momento. Por exemplo, a primeira vez que eu entrei em contato com os florais, eu tinha as minhas duas filhas muito pequenas ainda, e reavivou um trauma que eu tinha de infância, que foi o pai do meu vizinho, um caminhão despencou ladeira abaixo e passou por cima dele, ele faleceu e eu gostava muito dele, né? Sempre via ele, e aquilo ficou como um trauma para mim, só que eu não enxerguei, entendeu? Foi passando o tempo e eu fui achando que aquilo lá foi só um fato triste que ocorreu. E quando as minhas filhas pequenas começaram a andar comigo no carro, sem querer, assim, eu comecei a ter muito medo que elas fossem ejetadas para fora do carro. Então não era questão assim, de ter cinto de segurança. Então eu ia e fiscalizava as portas o tempo inteiro. Eu cheguei a parar com elas em algum estacionamento para ver se as portas estavam bem fechadas. Então, assim, essa situação começou a se agravar, porque aí eu não passava mais, se tivesse uma descida, eu tivesse andando uma subida, eu tivesse andando a pé e eu visse um caminhão lá em cima, eu já não queria mais caminhar naquele lado da calçada, eu atravessava. E foi procurando um terapeuta que era especializado nos florais de Bach, né? Era um practitioner, que é o que eu sou hoje, é uma pessoa credenciada pelo Instituto, pelo Bach Centre, né? Lá da Inglaterra. E em atendimento eu fui contando todas essas coisas e ele me indicou os florais, e realmente eu falo para vocês, tirou com a mão. Eu passei a perceber que elas estavam com o cinto de segurança, elas estavam bem, eu não precisava me preocupar. Então, assim, esse tipo de paz que me deu, de eu andar tranquilamente na rua, sem me preocupar se lá em cima, na ladeira, tinha algum caminhão ou não, tudo isso aconteceu. E foi um tratamento realmente de, assim, acho que foi 3 ou 4 meses, só que os resultados eu comecei a sentir logo de cara. Então, assim, o meu amor pelos florais de Bach já vem dessa época. Agora, assim, enquanto terapeuta, eu comecei já logo de cara com o meu treinamento em relação aos florais. Eu comecei a estudar eles. Por quê? Porque era muito interessante eu me lembrar do sofrimento que eu tive e do quanto eu podia ajudar as pessoas, as outras pessoas. Quando você começa a estudar os florais no curso, eles autorizam que você, assim, troque informação com parentes, né? Então, assim, começou dentro de casa, né? Eu comecei com o Cura-te, que é eu mesma tá me observando qual sentimento, qual emoção, o que eu podia tá agregando de valor à minha vida para eu sentir maior bem-estar.
Depois do Cura-te, lá pelo nível 2, eu já tinha condição de estar analisando o sofrimento em outras pessoas através de uma conversa, porque é sempre através da conversa que você descobre qual é o melhor floral, aquele que vai te trazer mais tranquilidade, aquele que vai devolver e restaurar aquele estado de emoção que você perdeu. Porque uma emoção positiva, ela traz equilíbrio energético, equilíbrio espiritual e reverbera no seu físico. Então, o seu físico, qualquer comprometimento que você tenha, você vai estar equilibrado energeticamente. Aquela doença, ela fica menor. Então, é assim, os florais, eles não curam a doença, mas eles curam a emoção que, quando é negativa, ela causa a doença. Por exemplo, sabe aquele probleminha que eu tive, que eu ficava trancando a porta do carro, vendo se as meninas estavam com o cinto de segurança, depois eu não queria mais andar naquela mesma calçada que tinha um caminhão. Pensa bem, se eu fosse num psiquiatra, porque já era para onde iam me mandar, porque aquele sofrimento era tão grande, que eu já não estava dando mais conta. Se eu fosse para o âmbito só da, por exemplo, psiquiatria, eles iam me dar alguns medicamentos fortes para estar reagindo contra aquele sentimento que eu estava tendo, para relaxar, para, entendeu? Algumas outras coisas que com o floral foi muito, muito tranquilo. Por exemplo, o Star of Bethlehem. Um floral que ele vai resgatar esses traumas que você tem. Eu não me toquei que eu tinha um trauma. O trauma, ele apareceu para mim exatamente quando eu tive medo de perder pessoas que eu gostava muito, as minhas filhas, certo? E depois também a insegurança. Passa na rua, de repente esse caminhão vem e me mata, quem vai ficar cuidando das minhas filhas que são pequenas? Então o trauma é assim, você viveu ali na infância. E esse Star of Bethlehem, ele limpou, ele retirou aquela carga emocional negativa, eu dimensionei pela realidade que eu estava vivendo, que era, não tinha que ter tanto medo. As meninas estavam seguras, elas estavam lá presas pelo cinto de segurança, eu não tinha o que temer. Então ele me trouxe, ele restaurou essa paz que eu tinha que ter, né, para continuar andando, sem me medicar, porque eu ia acabar sendo medicada, certo? Então é assim, os florais, eles têm vários grupos, e cada grupo, né, são 7 grupos, cada grupo ele vai cuidar especificamente de um sofrimento humano. E cuidando do sofrimento humano, ele traz o polo positivo daquilo. Por exemplo, o floral Mimulus, que é do grupo do medo, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de chegar no final do mês e não ter as contas para pagar. Eu tô com muito medo do ladrão. Eu tenho muita insegurança, assim, eu tenho muito medo que alguém vai me demitir, eu vou perder o emprego, eu não vou ter... Desde esses medos de ladrão até medos conhecidos. Esse Mimulus, ele vai restaurar uma virtude que você possui, que é da coragem. A coragem é você ficar tranquilo, ficar em paz, e se acontecer o problema, você ter como reagir e como realmente resolver. Então, o que o Mimulus vai trazer para você é exatamente isso, coragem para reagir aos problemas. E aí, por exemplo, no grupo do medo também tem o Aspen, que são aqueles pressentimentos, sabe? Assim, aquelas pessoas, eu acordei com um aperto no coração, nossa, mas vai acontecer alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu fico tão angustiada. Gente, isso causa um sofrimento, que eu tô vendo pessoas chegarem no consultório, que eles tomam ansiolítico por causa deste tipo de sentimento. Ele acha que vai acontecer alguma coisa. Ele tem aquele medinho lá dentro dele, e é um floral
que ele vai te restaurar a tranquilidade, restaurar a paz de você saber que você tem uma providência divina, você tem algo superior a você, você acreditando que existe Deus ou não, a providência divina é uma energia superior que vai dar conta de manter você em paz e segurança até não ser o seu momento de estar partindo para a eternidade. Então ele vai restaurar aquela segurança, aquela confiança de que você é uma fagulha divina. E isso todos os florais vão ter a capacidade de devolver a você, restaurar aquela confiança e segurança. Porque na realidade os florais eles funcionam assim. Todos nós, né? Quando nós nascemos, a emanação, né, divina para nós, aquela fagulha, aquela energia que anima a sua alma, ela veio de um ente superior e veio para você. Então, você nasceu, a mamãe pega tudo e de repente, só de sair da barriguinha, você já está o quê? Você está sofrendo um golpe muito duro. Lá na barriga da mamãe, você sentia a segurança, sentia que estava tudo bem, tudo protegido, tudo quentinho lá no meio daquele líquido. Então, o próprio parto já é uma violência. E você sai, você sente frio, você sente aquele sufocamento, porque de repente não passa mais o ar pelo cordão umbilical, você é obrigado a abrir os seus pulmões, respirar, tudo isso dói. Então, sabe aquela fagulha divina, aquela cápsulazinha de imortalidade, de um eu superior que dá conta de tudo? Ela foi machucada. Então, você mesmo, para se proteger, você joga uma capinha de energia em cima dela. Porque você quer o quê? Você quer ser protegido, você quer ser cuidado. Só que você cresce um pouco, dali a pouco tá andando, deu o primeiro tropeção e pumba, cai de narizinho no chão. Outra agressão. Então, essa sua proteção fica o medo. Só que esse medo é uma outra capinha que você coloca em cima para proteger a sua fagulha divina. E assim segue. Tá um pouco maiorzinho, vai para a escolinha, de repente o amiguinho, você tá com brinquedo, o amigo arranca o brinquedo da tua mão e às vezes até dá uma bofetada. Outro trauma, outra capinha que você coloca sobre a sua fagulha divina, você quer protegê-la, você quer continuar puro e restaurado e você acha que jogando esse monte de camadas por cima, você vai dar conta de tá se guardando, tá se resguardando, tá se protegendo. E na realidade, todas essas coisas são traumas que a gente pensa, não, são coisas simples de se resolver, são coisas simples de se resolver. Só que os florais, quando a ponta do iceberg aparece, que é realmente aquele problema que você está lidando, que está te causando sofrimento, está te tirando o sono e você está ficando diferente do que é o seu normal, o floral vai atuar, ele vai tirar todas essas casquinhas, né, que a gente brinca, né, as terapeutas florais, elas brincam, são as casquinhas de cebola, são aquelas emoções que causaram sofrimento, as emoções que estão causando outras emoções, elas estão apagando a tua fagulha divina, porque elas estão encobrindo com tantas coisas para tentar proteger o que é de mais sagrado em você, que é o seu espiritual. Chega uma hora, você se vê assim, perdido, sem luz. Então, os florais são aquelas gotinhas, aquelas essências energéticas, fabricadas direto assim da natureza, essência energética das flores. Aí tá lá a plantinha, o mimulus, a flor, cuidando para que você não tenha mais medo, que você receba essa coragem vivificadora, que você realmente se sinta herói para dar conta dos problemas do cotidiano. São problemas simples do cotidiano,
mas são reais, são pessoas assim de carne e osso que começam assim se protegendo por conta de uma situação difícil e lá mais para frente, na adolescência, na vida adulta, né? Que eu acredito que nós vivamos bem assim, de 7 em 7 anos, sabe? Alguns conflitos novos. Aí a cada 7 anos tem um conflito assim que ele aparece. E os florais, eles vão agir retirando essa capa que você foi colocando para se proteger. E por final, o que você vai conseguir? Você vai conseguir uma religação com o todo, uma religação com o seu eu espiritual, o seu eu mais profundo, que é aquele que veio aqui para a materialidade para evoluir e que precisa estar bem para isso, certo? Então, a função principal que um floral pode prover para você é promoção do seu autoconhecimento, promoção e regeneração dessa sua fagulha divina, desse seu eu superior que está aí tampado, ele está cobertado para ser protegido e não precisa, ele está aí para te ajudar a superar as dificuldades do dia a dia. Eu agradeço muito a sua presença no canal e gostaria que você desse aquele like assim bonitinho, porque isso ajuda que eu leve esse conteúdo para outras pessoas e a cada 15 dias eu vou estar aqui com conteúdo novo. Inicialmente será a cada 15 dias porque eu tenho outros compromissos que eu estou equacionando, mas eu pretendo que a cada semana eu traga um conteúdo diferente para você. E de preferência trazendo os florais, mostrando para você, por exemplo, qual a função energética dele em relação aos seus centros de força, aos chakras, qual a relação com os florais em relação ao autoconhecimento, como você pode utilizar os florais para você estar trabalhando o autoconhecimento, você estar gerindo esses conflitos que você tem no dia a dia, e então é isso. Eu gostaria que você, se possível, divulgasse, né, o conteúdo, se gostou, e volta aqui comigo daqui a 15 dias.